Minha mãe morreu sorrindo, anos depois descobri o segredo que meu pai escondeu da família. Nunca acreditei que famílias normais existissem de verdade. Mas durante muito tempo achei que a minha chegava perto disso. Não havia violência, não havia gritos constantes, não havia escândalos públicos. Havia silêncio. Um silêncio tão bem treinado que eu só percebi o quanto ele era artificial depois que minha mãe morreu. Ela morreu numa manhã comum. Daquelas em que nada parece diferente até que tudo deixa de ser igual. Um AVC fulminante, disseram os médicos. Caiu sozinha na cozinha enquanto preparava café. Quando cheguei, a casa ainda cheirava a pó de café fresco e algo queimado. O corpo já estava coberto. Mas o policial que me deixou entrar não percebeu que eu vi o rosto dela antes. Ou percebeu e fingiu que não viu. Minha mãe estava sorrindo. Não era um sorriso de felicidade, nem de paz. Era um sorriso pequeno, quase contido, como se ela tivesse esperado por aquele momento a vida inteira. No começo, tentei ignorar isso. Pessoas morrem com expressões estranhas. O cérebro faz coisas estranhas. Mas aquele sorriso voltou a me assombrar em todos os dias seguintes. Principalmente quando percebi que meu pai não parecia afetado pela morte dela do jeito que um marido deveria estar. Eles foram casados por mais de 30 anos. 30 anos de uma convivência que, olhando agora, sempre pareceu baseada em cautela. Meu pai nunca levantou a mão para minha mãe, nunca gritou com ela. Nunca a traiu, pelo menos não de forma tradicional. Ele era frio, distante, controlador de um jeito educado. Minha mãe, por outro lado, vivia em estado de alerta permanente. Conferia portas e janelas várias vezes antes de dormir. Tinha medo irracional de visitas inesperadas. Detestava ser fotografada. Não gostava que eu contasse detalhes da nossa vida para colegas de escola. Quando eu perguntava por quê, ela respondia sempre a mesma coisa, porque algumas verdades não podem ser desditas depois. No dia seguinte ao enterro, meu pai acordou cedo. Tomou café normalmente e começou a separar as coisas da minha mãe. Roupas, documentos, objetos pessoais. Tudo com rapidez e eficiência. Quando tentei impedir, ele disse que aquilo era necessário, que ficar preso a coisas materiais só prolongava o sofrimento. O problema é que ele não parecia sofrer. Parecia aliviado. Como alguém que finalmente se livrou de uma responsabilidade pesada. Foi naquele dia que decidi mexer nas coisas da minha mãe escondido. Não porque eu esperava encontrar algo específico, mas porque precisava ter certeza de que ela não desapareceria tão facilmente quanto ele parecia querer. Entrei no quarto deles quando meu pai saiu para trabalhar e comecei a olhar com calma. Nada chamava atenção até eu encontrar uma caixa de metal antiga escondida atrás de uma mala velha, no fundo do guarda-roupa. Não havia cadeado. Mas a poeira acumulada denunciava que ninguém a tocava havia anos. Dentro da caixa havia objetos que não combinavam entre si, fotos rasgadas, um colar com um pingente de chave. Cartas cuidadosamente dobradas, e no fundo, um documento que fez meu coração errar o ritmo. Era uma certidão de nascimento. A data era a mesma que a minha. O hospital era o mesmo. O sobrenome era o mesmo. Mas o nome não era. Era feminino. Helena. Passei vários minutos sentado no chão tentando entender o que estava vendo. Eu era filho único. Sempre fui. Não havia histórias de abortos, não havia menção a gêmeos, não havia nada. Ainda assim, aquela certidão era real oficial. Não parecia falsa. As cartas explicavam ainda menos. Todas escritas pela minha mãe, em diferentes anos, sempre com o mesmo tom contido, quase desesperado. Ela falava de culpa, de medo, de vigilância. Em uma delas, li a frase que me fez sentir fisicamente mal: ele acha que o problema morreu. Mas o problema está respirando em algum lugar. Quando meu pai chegou naquela noite, coloquei tudo sobre a mesa da cozinha. Não gritei. Não chorei. Só perguntei quem era Helena. Ele não fingiu ignorância. O rosto dele perdeu a cor, como se algo dentro dele tivesse desmoronado. Demorou um tempo longo demais antes de responder. Disse que minha mãe teve um surto após o parto, que inventou uma filha que nunca existiu, que guardava documentos falsos por causa da doença. Disse que os médicos confirmaram. Disse que eu precisava esquecer aquilo. Mas enquanto ele falava, notei algo que desmontou completamente a versão dele. O colar com a chave. Eu já tinha visto aquele pingente antes. Não lembrava onde, mas lembrava da sensação de familiaridade. Fui até a despensa e puxei uma moldura antiga escondida atrás de produtos de limpeza. A foto mostrava uma mulher jovem, muito parecida comigo. Mesmos olhos. Mesmo sorriso torto. Mesma pequena marca no pescoço. Quando mostrei a foto, meu pai desviou o olhar. Disse que era uma prima distante da minha mãe. Foi a mentira mais fraca que já ouvi. 2 dias depois, alguém bateu à porta. Uma mulher da minha idade. Visivelmente nervosa, segurando um envelope pardo. Quando ela me viu, começou a chorar.
Antes que eu dissesse qualquer coisa, meu pai apareceu atrás de mim. Ao vê-la, caiu de joelhos. Ela disse apenas: sua esposa morreu. Agora não tem mais ninguém segurando isso. A verdade veio inteira, sem cuidado. Como se não houvesse mais motivo para proteger ninguém. Eles tiveram gêmeos. Minha mãe nunca teve surto nenhum. Meu pai fez um acordo com uma família poderosa, envolvida em coisas que não aparecem em jornais. Eles queriam uma criança. Pagaram bem. Minha mãe se recusou. Naquela noite, enquanto ela dormia dopada por remédios que ele colocou na bebida, meu pai levou Helena e entregou. Depois disse que a bebê tinha morrido. Minha mãe nunca acreditou. Viveu décadas escrevendo cartas para uma filha que sabia estar viva, esperando o momento certo. O colar era a chave de um cofre. O cofre estava no nome da minha mãe. Dentro havia documentos, gravações, contratos, fotos, tudo organizado com cuidado obsessivo. Um testamento explicava que, quando ela morresse, eu encontraria tudo. E uma carta final dizia: você não foi escolhido por amor. Foi escolhido por conveniência. Se estiver lendo isso, a verdade venceu. Foi então que entendi o sorriso no rosto dela. Mas isso ainda não era a parte mais chocante. Mas o que eu ainda não sabia naquele momento era que Helena não tinha vindo apenas para revelar o passado. Ela não estava ali por catarse, nem por justiça. Ela estava ali porque estava com medo. Um medo antigo, aprendido cedo demais, daqueles que não passam com o tempo. Um medo que faz a pessoa olhar por cima do ombro mesmo dentro de casa. Ela entrou. Sentou na mesa da cozinha, a mesma onde minha mãe morreu, e demorou alguns segundos antes de falar qualquer coisa. Eu percebi que ela observava tudo com atenção excessiva, como se estivesse memorizando rotas de fuga. Quando finalmente falou, foi baixo, quase um sussurro. Mesmo sabendo que não havia mais ninguém na casa além de nós três. Ela disse que sempre soube que era adotada, mas não da forma normal. Nunca houve documentos claros. Nunca houve fotos do dia em que chegou naquela casa. Nunca houve histórias sobre o parto. Desde pequena, foi treinada a não fazer perguntas. Cresceu em um ambiente onde o carinho vinha acompanhado de vigilância, onde portas eram trancadas por fora à noite, onde telefonemas eram monitorados. Aos 17 anos, encontrou por acaso uma carta da minha mãe escondida dentro de um livro antigo no sótão. Não tinha remetente, mas tinha detalhes que ninguém além de uma mãe poderia saber. Foi ali que ela entendeu que não tinha sido adotada. Tinha sido comprada. Ela passou anos tentando investigar sem chamar atenção. Descobriu pagamentos antigos, empresas de fachada. Nomes que sempre apareciam juntos. Descobriu também que meu pai nunca tinha desaparecido da vida dela. Ele aparecia indiretamente. Pagamentos, favores, intermediações. Ele não era só o homem que a entregou. Ele era o homem que garantia que ela continuasse sob controle. Quando perguntei por que ela apareceu justo agora, ela respondeu algo que me gelou por dentro: porque minha mãe morreu fora do plano. Não era para ela morrer ainda. A morte da minha mãe bagunçou o cronograma de muita gente. Pessoas que acreditavam que ela nunca teria coragem de deixar provas. Pessoas que agora estavam com medo do que ela poderia ter escondido. O envelope pardo que Helena trouxe continha cópias de documentos que eu nunca deveria ver, registros de transferências, contratos assinados com nomes falsos, gravações de reuniões. Em uma delas, reconheci a voz do meu pai. Calma. Segura. Falando de uma criança como se fosse uma mercadoria sensível, algo que precisava ser bem acondicionado, bem monitorado. Bem devolvido se desse problema. Eu precisei sair da cozinha para vomitar. Quando voltei, Helena estava chorando em silêncio. Não era um choro desesperado. Era um choro cansado. De quem carregou peso demais por tempo demais. Ela disse que a família que a comprou começou a desconfiar que minha mãe estava preparando algo. Nos últimos meses, a vigilância tinha aumentado. Pessoas estranhas apareceram perto da casa dela. Telefones começaram a falhar. Um acidente quase aconteceu. Foi quando ela decidiu que precisava agir antes que alguém decidisse agir por ela. Meu pai, até então ajoelhado, finalmente falou. Disse que tudo aquilo era passado. Que ninguém sairia ganhando se aquilo viesse à tona, que havia forças envolvidas que não se resolviam com denúncias. Ele não pediu perdão. Pediu silêncio. Disse que sempre fez o que era necessário para nos manter vivos. Quando olhei para ele naquele momento, não vi um pai, nem um monstro completo. Vi algo pior, um homem que realmente acreditava que tinha feito a coisa certa. Naquela noite, quase não dormi. Fiquei lendo e relendo as cartas da minha mãe. Percebi detalhes que antes tinham passado despercebidos. Pequenas mudanças na caligrafia, datas específicas, frases repetidas como códigos. Ela sabia que não viveria para ver a verdade revelada. Ela só precisava sobreviver tempo suficiente para garantir que alguém mais pudesse fazer isso. Esse alguém era eu.
No dia seguinte, meu pai sumiu. Não deixou bilhete. Não levou roupas. Não levou documentos. Simplesmente desapareceu. O carro ficou na garagem. O telefone desligado. Nenhum registro bancário desde então. Helena disse que isso já era esperado. Quando segredos antigos começam a se mover, peças descartáveis costumam sair do tabuleiro. Poucos dias depois, homens começaram a aparecer perto da casa. Carros estacionados por tempo demais. Pessoas perguntando por moradores que não existiam. Foi quando Helena entrou oficialmente para um programa de proteção. Eu recusei no começo. Achei que podia lidar com aquilo sozinho. Achei que a verdade, uma vez exposta, me protegeria. Foi o maior erro que já cometi. Recebi uma ligação anônima numa madrugada. A voz do outro lado era educada, quase gentil. Disse meu nome completo. Minha data de nascimento, o horário exato em que minha mãe morreu. Disse que eu tinha uma escolha, esquecer tudo ou me juntar a ela. Não perguntou o que eu queria fazer. Apenas informou que a decisão já tinha sido tomada por alguém, em algum lugar. Hoje moro em outro estado. Outro nome. Outra vida que não parece minha. Helena está viva, pelo que sei, mas não podemos nos falar. Meu pai nunca foi encontrado. Às vezes penso que ele está morto. Outras vezes penso que ele está exatamente onde sempre esteve, protegendo interesses que valem mais do que qualquer filho. E o pior de tudo é isso, quanto mais tempo passa, mas eu entendo que minha mãe não tentou destruir a família. Ela tentou salvá-la da única forma que encontrou. O sorriso no rosto dela, no chão da cozinha. Não foi alívio pela morte. Foi alívio por saber que, finalmente, o silêncio ia acabar. Se você leu até aqui achando que conhece a própria família, só posso dizer uma coisa, eu também achava. Com o tempo, comecei a perceber que o que mais doía não era a traição do meu pai, nem o medo constante. Nem mesmo a ideia de ter vivido uma vida construída sobre uma mentira. O que mais doía era entender que minha mãe viveu sabendo de tudo, sozinha. Sentada à mesa comigo e com ele, fingindo normalidade enquanto contava os dias como alguém que espera uma sentença. Quanto mais eu relia as cartas, mais claro ficava que ela não escrevia apenas para Helena. Ela escrevia para o futuro. Para alguém que um dia teria acesso àquelas palavras e seria obrigado a enxergar o que ela nunca pôde dizer em voz alta. Em várias cartas. Ela descrevia pequenas cenas do cotidiano, eu dormindo no sofá, meu pai lendo o jornal. O barulho da rua à noite, mas sempre com a sensação de que tudo aquilo podia desaparecer a qualquer momento. Em uma delas, ela escreveu algo que me fez parar de respirar por alguns segundos. Ele acredita que venceu porque ficou com um filho. Mas filhos não são troféus. São provas. Comecei a reconstruir minha infância com outros olhos. As regras rígidas. A superproteção da minha mãe. O medo constante de visitas inesperadas. O pavor que ela tinha de hospitais, de delegacias, de qualquer instituição que envolvesse registros e documentos. Eu sempre achei que fosse ansiedade. Agora entendia que era vigilância. Ela sabia que qualquer passo fora do roteiro podia custar caro demais. Também comecei a perceber detalhes sobre mim mesmo que nunca tinham feito sentido. Exames médicos frequentes, mesmo quando eu estava saudável. Avaliações psicológicas disfarçadas de conversas. Professores escolhidos a dedo. Amigos afastados sem explicação. Eu não estava sendo criado. Estava sendo observado. Testado. Mantido dentro de um padrão aceitável. Não para meu bem, mas para o bem de um acordo que eu nem sabia que existia. Quando aceitei entrar no programa de proteção, recebi um novo nome e uma nova história. Disseram que era temporário, mas todos sabiam que temporário era só uma palavra para tornar o processo menos assustador. Fui orientado a não procurar informações, a não fazer perguntas, a não tentar contato com ninguém do passado. Pela primeira vez na vida, obedeci sem discutir. Não por medo apenas, mas por cansaço. Cansaço de saber demais. Mesmo assim, continuei investigando em silêncio. Descobri que a família que comprou Helena estava ligada a uma rede maior, antiga. Especializada em resolver problemas de pessoas influentes. Crianças, heranças, escândalos. Tudo podia ser rearranjado, desde que o preço fosse pago e o silêncio garantido. Meu pai não era um gênio do mal. Era apenas alguém medíocre que aceitou fazer parte de algo muito maior do que ele, acreditando que teria controle. O que ele nunca entendeu é que minha mãe também estava jogando. Só que o jogo dela era de resistência, não de poder. Ela sabia que não venceria enfrentando diretamente. Então fez a única coisa possível, esperou. Esperou até que eu fosse adulto. Esperou até que Helena pudesse sobreviver sozinha. Esperou até ter provas suficientes para que a verdade não pudesse mais ser enterrada com facilidade. Meses depois, recebi uma informação que mudou tudo mais uma vez. Um agente
Em tom neutro, me disse que a morte da minha mãe provavelmente não tinha sido natural. Não havia provas suficientes para reabrir o caso oficialmente, mas havia inconsistências. Pressão estranha, horário improvável, ausência de certos sinais esperados. Disseram que talvez ela tivesse provocado o próprio colapso. Não como suicídio direto, mas como alguém que empurra o corpo além do limite sabendo exatamente o que está fazendo. Essa possibilidade me destruiu por dentro. Pensar que ela escolheu morrer no momento exato em que morrer significava libertar a verdade era mais pesado do que qualquer crime do meu pai. Mas, ao mesmo tempo, era a coisa mais coerente que ela já tinha feito. Ela sabia que, viva, continuaria sendo desacreditada. Morta, se tornaria intocável. Hoje, às vezes acordo no meio da noite com a sensação de que ainda estou naquela cozinha, olhando para o rosto dela no chão. O sorriso nunca muda. Não me assusta mais. Ele me lembra. Me lembra que eu não sobrevivi por sorte. Sobrevivi porque alguém decidiu perder tudo para que eu pudesse, um dia, saber. Não sei se algum dia tudo isso virá a público. Talvez não. Talvez os nomes certos nunca apareçam. Talvez meu pai morra sem ser julgado. Talvez Helena nunca tenha uma vida realmente livre. Mas uma coisa eu sei com absoluta certeza, a família que eu achava que tinha nunca existiu. O que existiu foi uma estratégia. E eu fui criado dentro dela. Se você chegou até aqui esperando uma redenção, um final justo, uma punição clara, sinto muito. A vida real não funciona assim. Às vezes, a única vitória possível é sobreviver sabendo a verdade. E às vezes, essa verdade pesa mais do que qualquer mentira confortável. Ainda hoje, quando alguém me pergunta de onde eu vim, eu respondo algo simples, genérico, fácil de engolir. Mas por dentro, a resposta verdadeira sempre ecoa: eu vim de um acordo quebrado, de uma irmã vendida, de uma mãe silenciada e de um pai que confundiu sobrevivência com humanidade. E isso é algo que nenhuma identidade nova consegue apagar.